Vamos pra mais um desafio. Obrigado, pai, por tudo. É pra ti. Vamos embora. Opa! Eita, meu pai do céu! Boa noite, galera. Boa noite a todos vocês. E é isso aí. Cadê meu piscinei? É isso aí. Boa noite a todos vocês, né? Pra quem não me conhece, eu vou logo me apresentar. Eu sou Som Mão de Fogo. E pra quem me conhece, eu também sou Som Mão de Fogo, que não muda nada, né? É isso aí. Mas espero que essa noite seja uma noite bastante especial para todos vocês, né? Porque pra mim tá sendo. Eu não tenho dúvida que tá sendo muito especial. Espero que vocês se divirtam. E eu queria pedir um negócio a vocês. Pode ser ou não? Eu queria pedir, quando vocês estiverem achando engraçadas as histórias, as piadas, quando vocês estiverem gostando, pode dar risada, agora naturalmente. Só quem é para forçar é aquelas pessoas que eu paguei, viu? Pode ser? E eu vou pedir só mais uma coisa. A primeira pessoa que aplaudir, vocês acompanhem. Bora fazer o teste? Aê! Aê, galera, mas... Olha, meu sonho era esse, era fazer todo mundo esperar. Eu chegar atrasado mesmo e a galera criar expectativa. E graças a Deus estou realizando esse sonho. Primeiramente quero agradecer a todos vocês, né, que pararam os seus afazeres para me prestigiar. É uma honra muito grande. E é motivo de muita alegria de estar aqui. Quero agradecer de coração a todos vocês. Mas vamos iniciar a história de Mão de Fogo. Mão de Fogo, antes de ser Mão de Fogo, era Adrisson, né? Quer dizer, era não. É que eu não morri. Mas eu fui criado uma criança muito restrita. Né? Muito restrita. Quer dizer, restrita não, preso mesmo, né? Meus pais não deixaram eu fazer nada. Minha mãe e meu pai, inclusive ela está ali, né? Eu acho que ela pensava que eu era uma pedra de cristal. Se eu fosse cair, se eu me arranhasse, eu ia perder o valor. Eu acho que ela tinha interesse de me vender. Só podia ser, né? Mas eu fui criado muito preso. Meu pai rígido, aqueles caras brutos, antigos, vocês sabem como é, né? A maioria da galera aqui é do meu tempo. Vocês sabem que esse povo antigo é bruto mesmo. Aí, pai é daquele cara que ele não precisava falar nada, ele só fazia assim, ó. Pronto, a mijada descia nas canelas. E quando eu falo isso, eu digo literalmente, a mijada descia mesmo. Minha tia que o diga. Minha tia, irmã de mãe, quando era mais nova, elas brincando lá em casa, fazendo bastante barulho. Aí, pai só fez chegar, olhou com o rabo de olho assim, olha, o chão todo molhado. Mas aí minha mãe achou pouco, né? Por eu ser criado muito restrito, aí mãe fez o quê? Se converteu. Aonde? Assembleia de Deus. A igreja mais rígida do universo. Nada contra, que até hoje eu sou crente da Assembleia de Deus. Mas eu só quero dizer assim, se hoje ela é rígida, imagina 25, 30 anos atrás. Tudo era pecado. Tudo era. Não podia jogar bola, era pecado. Andar de bicicleta era pecado. Correr na rua era pecado. Eu estou dizendo, até respirar às vezes eu pensava que era pecado. Mas assim, eu não culpo ela, nem quem ensinou, porque isso foi a geração que foi, né, sendo passada. Mas eu fui um menino criado muito educado. Aí comecei a estudar. Só que eu tenho certeza que a mãe de todo mundo que está aqui, quando era mais novo, quando você ia para a escola, a mãe dizia, se você pegar uma briga na escola e apanhar, acontece o quê? Apanha de novo, né? Lá em casa era diferente. Se eu pegasse uma briga, mesmo que eu não chegasse apanhado, eu apanhava. Eu digo, e a lei de quê? Pelo amor de Deus, o cara não leva vantagem em nada não, é? Aí eu fui criado aquele menino mole, medroso, tinha medo de tudo. Ia para a escola, aí vê só o tanto de desvantagem que eu tinha. Pequeno, que eu era o menor da turma, pequeno, maguinho, neguinho, cabeção e crente. Não estou dizendo que ser crente é desvantagem, mas você sabe que a gente sofre bullying até hoje, né? Porque a gente não pode fazer nada, o povo é crente, pode fazer nada não. Mas
Aí eu fui criado muito mole, tinha medo de tudo. Aí eu magro, um pouquinho d'água aqui, produção, acabou que já está colando. Aí eu tinha medo de tudo, aí fizeram o quê? Apelidaram o som de quê? Eu parecia um pirulito pop. O povo vai chamar de quê? Cabeção. Cabeção, cabeção, cabeção. Eu não podia fazer nada. Eu só fazia o quê? Chorava. Eu só chorava. Só que tudo tem limite. Peraí, viu? Tô tranquilo, de boa mesmo. Nada. Aqui eu tô de boa, pode ficar tranquilo. Mas tudo tem limite. Até que um dia eu digo, rapaz, eu não aguento mais não. É toda hora cabeção. Passei na casa da minha tia, uma irmã do meu pai. Quando eu cheguei lá, tia, bati na porta, ela disse, entre meu sobrinho, Deus te abençoe. Aí eu entrei, ela estava assistindo a novela da tarde. Me lembro como hoje, o Vale a Pena Ver de Novo. Mulheres de Areia, que tinha o da Lua, né? Tony da Lua. Tinha. Pronto, ela estava assistindo essa novela. Eu comecei logo a chorar. Ela disse, foi o quê? Eu disse, tia, estão me chamando de cabeção. Aí eu parei na frente da televisão. E ela disse, quem está lhe chamando? Eu disse, é meus coleguinhas. Ela disse, mas você não é cabeção não, meu filho. Mas tira a cabeça para a titia assistir. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Eu acho que ela se tocou, né? Ela se tocou, disse, eita, eu falei besteira. Eu digo, não, mas vamos resolver isso, meu sobrinho. Eu digo, resolver como? Ela disse, quando lhe chamarem de cabeção, a primeira coisa que tiver perto de você ameaça que vai jogar neles e sai correndo atrás. Eu digo, não, eu não tenho coragem. Ela disse, faça isso, que eles também vão ter medo. Eu digo, será? Ela disse, será? Aí no outro dia, eu digo, vou fazer o que tia mandou. Se ela disse, ela vai me dar cobertura depois, né? Só que no outro dia que eu cheguei lá, bati na porta, ela entrou, e aí tudo, eu... Foi o quê? Chamar de cabeção de novo. De novo? Sim. E você não fez o que eu disse? Não, fiz. E por que você está chorando? É porque quando me chamaram de cabeção, eu peguei logo um pedaço de pau que estava do meu lado, na hora do recreio. Aí saí correndo, eles entraram numa sala e eu fui atrás. Aí passaram na cantina e eu fui atrás. Aí passaram no pátio e eu fui atrás. Aí passaram na secretaria e eu fui atrás. Só que depois eles passaram num bequinho bem estreitinho. Aí a cabeça não passou, não. Aí ficou por isso mesmo, galera. Tranquilo. Rapaz, mas só que eu fui criado uma criança muito bem instruída, assim, né? Eu não era de sair de casa, mas meus pais faziam o quê? Meus pais, eles deixavam as crianças ir lá para casa. Deixava todo mundo ir lá para casa, né? Já que eu não podia sair. Aí tinha dia de juntar 10, 12 crianças. Imagina a zoada. Aquela zoada, aquele barulho. Aí, uma certa noite, ele estava na varanda conversando com os amigos. E aquela zoada, vocês sabem, menininho, não sei o quê. Aí ele lá de fora, som, deixa de zoada. Aí eu, tá, vamos deixar de zoada. Avisei os meninos, mas com 5 minutos, a zoada de novo. Aí esqueceu depois, som, deixa de zoada. Eu disse, tá bom, deixa de zoada. Na terceira vez, o pai disse, som, deixa de zoada, senão eu vou te dar uma lapada. Olha, eu tenho certeza que os pais, eles têm superpoderes, os pais e as mães. Porque quando ele disse, som, eu vou te dar uma lapada, eu de dentro de casa, com a porta fechada, com um monte de menina, eu disse assim, eu lhe dou outra. Vocês escutaram o que eu disse? Eu tenho certeza que a maioria não escutou. O pai não está aqui hoje não, mas lá de casa ele está escutando a história. Eu disse desse jeito, e eu lhe dou outra. Aí, só que eu continuei brincando, né? Entretido. Quando eu olho, algo me chamou a atenção. A maçaneta da porta começa a mexer. Quando começou a mexer, a porta foi abrindo. Aquele braço cabeludo foi aparecendo. Uma apercata na mão, aquelas apercatas de couro que é feita... De couro não, que é feita de pneu. É feita de pneu, aquelas apercatas. Quando ele foi entrando, aquele zóio azul, que pai tem um zóio azul. Só que o fundo de garrafa não deixa ver. Meu Deus, ninguém vai dizer isso a ele não, viu? Aí quando ele olhou, ele disse, tu disse o quê?
disse, você disse que ia dar outra, foi? Ele pegou e disse, tome, dê. Eu digo, não, eu não vou, não. Dei. Aí os meninos tudo parou assim, ó. Olha, ficou aquele suspense. Só que ele não ia sair desmoralizado no meio dos meus colegas. Se eu ameacei que ia dar outra, ele não podia deixar, né? Não podia ficar por isso mesmo. Ele fez o quê? Vem cá. Tá. Aquele desespero. A dor não... Eu chorei, não foi da dor. Eu chorei, foi... Eu fui humilhado diante dos meus colegas. Aquilo foi muito forte para mim. Aquilo me mexeu bastante comigo. Aí pronto, ficou aquele período de silêncio. Ninguém dizia nada. Todo mundo assim, ó. Engolindo seco. Aí passou um tempo, ele saiu. Eu de cabeça baixa, né? Chorando, com vergonha dos meninos. Isso era 12 crianças lá em casa. E eu fico com vergonha de tudinho. Aí quando eu levanto a cabeça, eu começo a ver as crianças saindo, de uma por uma. Aí eu fazia... E as crianças e eu. E elas saindo. Por quê? Eu não queria que eles saíssem. Porque eu digo, com eles aqui, ele me esculachou. Ele bateu em mim. Quando eles saírem, ele vai me matar. Eu digo, ele vai me matar. Só que, vocês que são pai aqui, que a maioria eu tenho certeza que é pai, né? A gente que é pai, a gente se acha que é dono dos nossos filhos. Quando eu dou alguma reclamação ou dou algum cascudo no meu, a galega acha ruim. Mas quando a galega faz isso, eu também acho ruim, porque eu não vejo necessidade dela fazer isso. Né? A gente quer bater, mas não quer que o outro bata. Aconteceu isso. Quando eu digo, agora eu vou dormir. Porque o cabo dormindo, o cabo não apanha. Aí corri e fui dormir, né? Deixa eu tomar uma caneca d'água. A boca tá colando, viu? Chama. Aí ficou por isso mesmo. Certo dia, mas mesmo assim eu era um aluno muito educado, exemplar na escola, muito inteligente naquele tempo, né? Porque hoje, sim. Aí o diretor abriram uma escola particular, um colégio particular lá na cidade onde a gente mora, no município, né? A escola particular referência. Só existia escola pública. O sonho de todo menino é estudar numa escola particular. Aí o diretor chegou lá, uma referência, 2 salas de aula. 3ª e 4ª série era o que tinha na escola particular. Mas era referência. Aí negociou com o pai disse, não tem condição de pagar. Não, mas a gente ajeita. Não, foi lá e foi cá, ajeitou. Tá lá, mão de fogo ainda não, só estudando. Só que foi mais um problema para mim. Por que foi problema para mim? Porque eu já fazia 2 anos que eu estudava na escola pública. Aí eu ia ter que fazer amizade tudo de novo no colégio particular. E o cara que era matuto, pequeno, maguinho, cabeção e crente, era complicado. Então eu digo, já sei. Porque assim, na escola particular, a partir da 3ª série naquele tempo, que hoje em dia é 4º ano, né? Não é mais série não, é ano, né? Aí, na 3ª série, aí já aprende inglês. Aquelas palavras, né? Cores, números, animais. Só que minhas irmãs estudavam à noite, elas já na escola pública, elas já sabiam falar algumas coisas em inglês, aí me ensinava. Aí eu digo, eu vou chegando nessa escola particular agora, eu vou mostrar quem é som. Eu vou lá. Aí o professor lá, né? Hoje é aula de inglês. Eu digo, eita, vai dar certo. E hoje vamos aprender as cores. Eu digo, estou em casa. Estou em casa. Ele começou, né? Laranja, orange, branco, white, azul, green. Azul é blue, né? Boa noite. Verde, green. Aí eu digo, é a hora de eu me consagrar. Me levantei e disse, professor. Ele disse, diga, Adrisson. Eu disse, preto é black, né? Ele disse, isso, preto é black. Parabéns, para aplaudir. Aí a galera, aí, aplauda. Só que, eu digo, eu me consagrei. Mas sempre tem um gaiato. Na hora ele levantou
Ele levantou e fez: ui, ai, preto é breque. Pronto. Todo mundo fez isso que vocês fizeram agora. Começaram a rir da minha cara. Aí vocês sabem, quando o cara tem raiva de um apelido, acontece o quê? Pega. O ano todinho, preto é breque, preto é breque, preto é breque. Pronto. Eu digo, eu não aguento mais não. E ficou por isso mesmo. Voltei para a escola pública, já estudando à noite, né? Eu sempre fui o menor da turma. Comecei a estudar sexta série à noite, que é o 7º ano hoje em dia, que antigamente não existia durante o dia, tinha que ser à noite. Então, a aula acabava 10 para as 10, 9h50. Mãe dizia, 10 horas tem que estar em casa. Porque da escola para casa era 10 minutos, mãe marcava. Se eu chegasse 10h02, ela dizia, tu não vinhas pela calçada não foi? Era, para vocês verem, eu sofri muito, eu fui muito oprimido. Aí eu resolvi, arrumei uma solução. Porque eu mesmo sendo matuto, eu digo, eu era fácil de arrumar amizade, né? Aí fiz amizade com o motorista do ônibus, que levava os alunos para uma vila que tem lá próximo. Aí eu disse, já sei, quando eu sair da escola, mãe sabe que eu estou no ônibus, vou direto para casa. Fui no ônibus, primeiro dia. Quando eu entrei, hoje não, hoje tem uns ônibus, né, mandado aí pelo governo, pelas coisas, que é muito top. Antigamente não, era um ônibus que o cara comprava, chamava Monga. O povo chamava Monga com ônibus, que tanta gente vê que ia nesse ônibus. Aí quando eu entrei, estava aparecendo esse ambiente. Tinha tanta da gente que eu digo, eu vou aonde? Só que isso aí não foi o que me chamou a atenção. Quando eu dou de cara que eu olho, muita gente em pé, mas tinha uma gordinha assim, olha. A gordinha meia rechonchuda, com a arnagna meia avantajada, e estava no arroio. Para quem não sabe o que é arroio na região, quem estiver assistindo depois, arroio é quando a arnagna está comendo pano. Isso chama-se arroio. Eu sempre fui criado assim, para ser preocupado com as pessoas. Quando eu vi aquela cena, eu digo, não, eu não posso deixar essa mulher passar um constrangimento desse. Eu tenho que tomar uma atitude, a bichinha tá lá, o arroio. Eu digo, não. Passou uma semana e ninguém resolvia. Eu digo, e agora? Uma semana, a bichinha passando vergonha e ninguém dizia nada. Eu comecei a calcular como era que eu ia fazer. Ela lá em pé, todo dia que eu chegava, ela estava em pé. Aí eu disse, eu vou fazer assim, eu puxo bem rápido o vestido dela é lisinho, ela nem vai perceber. Então eu calculei e agora vou executar. Fui lá, olha. Pá, quando eu puxei, eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos sem ver nada e sem escutar nada. Essa gordinha me deu uma tapa aqui, entre a bola do olho e o ouvido. Vocês não estão entendendo, não. Quando eu abro o olho, só vejo o povo. Som. Só que minha sorte foi o quê? Isso era período de a gente ia entrar de férias. Né? Passa 15 dias no meio do ano em casa. Fiquei em casa descansando e me recuperando da lapada. Passou, quando eu volto, comecei a ir no ônibus de novo. Mas eu digo, eu não vou mais me meter na vida de ninguém. E eu tava doido. Aí toda escola tem aquele aluno que entra no meio do ano, é ou não é? Ou ele vem de outra cidade, ou ele não estava estudando e arrumou vaga no meio do ano e começa a estudar. Então, esse ano não foi diferente. Começou a frequentar o ônibus um aluno novato. Quando o aluno entrou no primeiro dia, eu fiz a leitura. Quando ele olhou, ele viu o quê? A gordinha, o arroio. Só que eu vi na cara dele, ele preocupado. Eu digo, eita, ele vai tomar um tapa-oi. Não. Aí passou um dia, 2 dias, e ele assim, olha. Ele começa, e eu olhava para ele, ele fazia. Eu digo, ele vai fazer o mesmo que eu. Aí comecei a ficar nervoso, porque eu sempre me preocupei muito com os outros. Eu digo, eu não vou deixar não.
Só que quando eu vi ele calculando, que ele começou a dar a passada, olha, que ele foi, eu me levantei de onde eu estava e saí atrás. Quando eu saí atrás, que ele fez? Que ele puxou, aí eu disse, não faz isso não, que ela não gosta não. Aí botei de novo. O final da história não precisa dizer não, né? Mas, aí depois eu voltei e comecei no ônibus de novo, mas... voltei para a escola, mas não quis ir mais para o ônibus não, né? Que eu não estava ficando doido. Só que eu sempre fui brincalhão. Sempre levei tudo na cachorrada. Só que mãe é meio estressada. Eu acho que é toda mãe, né? Muito estressada. Mãe me batia demais. Era todo dia. Se existisse conselho tutelar hoje, eu tenho certeza que mãe estava presa. Se não tivesse presa, ela ia estar pagando um processo. Eu falei em processo, tem algum advogado aqui ou não? Ei, não fica acanhado não, pode se identificar, viu? Eu não entendo porque os advogados ficam com vergonha de se identificar. Não leva a mal não, nem vão fazer processo comigo não, viu? Mas vocês sabem aqui quais são as 3 perguntas que os advogados fazem? As 3 primeiras. Alguém sabe ou não? Não leva a mal não, mas as 3 primeiras perguntas que eles fazem, você tem quanto para nós botar esse processo para frente? A segunda ele diz, de onde saiu esse? Pode sair mais? E a terceira ele diz, você tem algum carro, alguma casa para vender? Porque se tiver... Esses dias eu encontrei um colega meu de infância, aí a gente começou a trocar uma ideia falando da vida da gente, né? Ele disse, e tua vida? Aí eu falei, depois ele disse, rapaz, eu casei. Comecei a empreender, foi dando certo. Tive filhos, fui pai, né? Só que depois não deu mais para viver. Aí a gente teve que se separar, entrou num acordo e divisão de bens. O juiz determinou, né? Eu disse, e os meninos? Ele pegou e disse, o juiz disse que era para ficar com quem ficasse com a maior parte. Eu disse, já sei, a mãe. Ele disse, não, os advogados. Vocês daí, você não está criando menino de ninguém não, né? Tá não? Quer dizer que aqueles 8 meninos é seu, é? Vixe, meu pai do céu. É pressão, viu? Vixe, vou tomar uma aguinha aqui, o negócio tá feio. Vocês sabem como é que salva 5 advogados que tá morrendo afogado tudo de uma vez? Sabe ou não? Ótimo. Vamos começar aqui de novo. Aí sim, voltando para a mãe. Mãe batia muito em mim. Agora ela batia demais. Ela era muito impaciente. Aí certo dia, tinha uma vizinha lá em casa conversando. Aí eu soltei alguma gracinha. E vocês sabem, né? Quando tem gente adulto, os pais pegam na hora. Aí eu digo, mas tem gente aqui, ela não vai bater em mim, né? Eu digo, aí passou o tempo, foi passando a tarde, a mulher saiu lá de casa de noite. Eu digo, ela esqueceu. Esqueceu não. Mãe não esquece. Mãe esquece? Mãe tem a memória boa. Mãe não esqueceu não. Eu fui-me embora dormir, eu digo, dormindo ninguém apanha. Eu só me acordei com uma chicotada nas canelas. Xlac, xlac, xlac. Olha, foi tanta lapada que eu digo, meu Jesus do céu, onde é que eu tô? E mãe, ela tinha, lá em casa, no muro de casa, tinha um pé de acerola, né? Tinha um pé de acerola, mãe tirava o gaio, tirava as folhinhas, olha, deixava ele lisinho e botava detrás da porta. Quando eu falo que eu fui muito oprimido e passei por tortura, vocês vão entender o que é tortura. A geração de hoje é bullying, é não sei o que, é sei que lá. Não, não bata no menino não, que ele vai crescer traumatizado. Não, que no meu tempo não tinha isso não. Quando eu fazia raiva à mãe, olha a tortura que ela fazia comigo. Ela dizia, vá detrás da porta, traga o cipó para você apanhar. Isso não é uma tortura não, fala a verdade. Homem, eu já saía assim, não. Ó, eu já ia chorando, porque eu sempre fui mole. Já ia chorando. Só que eu entregava o cipó e ia correndo. Só que quando eu disse que pai e mãe têm poder, Deus deu poder aos pais. Mãe dizia, se correr, a pisa é dobrada. Aí eu fazia. Travava.
não dava mais uma passada, não. Eu dali mesmo, eu já era caído, estendido, e ela, slack. Eu tenho certeza que Zorro, não tem Zorro? Zorro não fazia o Z com a espada, ela aprendeu com ela. Eu não tenho dúvida, não, era só que ela fazia o M. Era. Eu tô lhe dizendo, meu filho, era pressão, era bocada. Ai. Não é a boca seca mesmo, eu acho que é o nervosismo, né? Será que é o nervosismo? Aí eu fui ficando adolescente, né? Comecei a ficar desenrolado. Desenrolado assim, entre aspas, né? Aí, certo dia a gente viajou pra Bahia. Aí mãe foi, porque a família de mãe é da Bahia, pra quem não sabe. Aí a gente passou uma semana, quando estava voltando, vó disse, vem cá. Aí mãe disse, eu quero disso aí. Tem 2 meninas minhas que aí passar uns dias com vocês, uma temporada. Mãe disse, pode mandar, só uns dias, né? Isso foi no ano de 2000. Elas saíram, tá com uns 2 anos lá de mãe. Foi só uma temporada. Nem o Prison Break tem umas temporadas tão longas igual elas na casa de mãe. Eu tô dizendo, se fosse fazer uma série de Netflix, ganhava da Malhação. Que a Malhação ainda existe ou não? Existe. Elas ganhavam. Só que tem um lado bom das minhas tias ter ido morar lá. Por quê? Elas começaram a olhar, eu com 14 anos, abestalhado, as minhas outras irmãs. Um mais matuto do que o outro. Aí ela um dia chegou e disse, mas rapaz, 14 anos, ela olhou pra mim e disse, ô Som, tu sabe beijar? Aí eu o quê? Ela disse, tu sabe beijar? Eu disse, sei. Tu já beijou alguma mulher? Eu disse, com vergonha. Eu disse, já, mãe, toda noite antes de dormir. Ela disse, não, boca aberta. Beijar outra menina. Eu não tinha o que, não podia mentir. Eu disse, não. Ela disse, tu quer aprender? Eu digo, é claro. Ela disse, eu vou te ensinar. Eu digo, venha. Ela disse, não, rapaz, eu vou te dar a dica. Começa a comprar frutas e começa a chupar. Laranja, manga, limão, banana não. Banana não, pelo amor de Deus. Outra dica que ela deu, ela disse, olha, beije no fundo de um prato. Eu disse, de um prato? Ela disse, sim. Lá em casa a mãe tinha aquelas coleção Duralex, não era? Aqueles pratos marrom e tinha os transparentes. Eu ia pra frente do espelho, olha. E comecei a treinar, só que beijar nenhuma menina. Agora que dos hortifrutis e das louças eu era o garanhão. Não deixava passar nada. Quando eu ia no supermercado que tinha as frutas, eu já vi elas se abrindo assim para meu lado. Olha, mãe disse, teve um dia que mãe disse, caramba, e não sobra uma fruta mais não, é? Eu compro as frutas e não sobra mais uma não, é? E quando ia pegar os pratos, todo lambuzado, mãe dizia, eu não lavei esse prato, eu não enxuguei não. Que danado é isso? Só que completei 15 anos, já sabia beijar. Nunca tinha beijado nenhuma menina, mas o que era de fruta e de louça. Aí eu comecei a gostar de uma menina, né? Que era a irmã do meu melhor amigo. A irmã do meu melhor amigo. E eu comecei a gostar dela. E ele sabia, e ela ficou sabendo também, né? Aí eu dizia, ei, fulano, como é que eu faço? Ele chega na dela, eu digo, não tem coragem não. Ela não vai querer não. Eu com 15 anos, ela já tinha 16, era mais desenrolada, já tinha uma certa experiência. Só que, teve um dia, eu digo, rapaz, eu vou tomar uma atitude e vou ligar. Tempo de orelhão, foi quando os orelhão começou a surgir na cidade, né? Aí lá em casa tinha telefone residencial. E eu liguei para o orelhão da escola que ela estudava, escola particular, que era a escola da referência da cidade, com 2 salas de aula. De tarde era 3ª e 4ª série, e de noite era 7ª e 8ª. Mas era a referência. Liguei para lá, né? Alô, fulana tá aí? Tá, eu vou chamar ela. Aí eu cabo escuta quando boto o telefone em cima do orelhão.
Só que ali, eu comecei a ficar nervoso. Por quê? Era eu esperando, o tempo passando e a conta... E eu já comecei, eu digo, quando mãe vê esse papel, ela vai dizer de quem é esse número. Pra quem tu ligou? Tu fosse tratar de quê? Aí pronto, aí eu já fui ficando ansioso, nervoso, até que ela... Alô? Oi? Alô? Aqui é som, é que eu queria conversar com você, tinha como? Ela disse, tem, quando terminar a aula, eu digo, combinado. Desliguei, beleza. Combinamos, né? Quando saí da escola, ela saiu primeiro. Essa cidadezinha pequena sempre tem uma igreja católica e uma praça do lado com banco de cimento. Naquele tempo era banco de cimento. Aí quando eu passo, ela tá lá, assim, olha. Mas a colega dela. Aí eu fui o quê? Arrodeei a igreja, passei de frente dela de novo. E ela lá, ó. Aí eu, de novo, a segunda vez. E ela lá. Ela já foi ficando encabulada. Aí a terceira vez. Na quarta ela levantou e disse, ei, vem cá, eu. Oi, tu não disse que queria conversar comigo? Eu disse, era. Eu sempre fui pequeno, ela maior do que eu. Aí eu decidi, é que eu queria saber se você tá namorando com a Gwen. Ela fez, ela deu uma cuspida no olho. Só que era a menina que eu gostava, um sonho realizado, levar uma cuspida da menina que eu... Isso era um sonho. Aí ela disse, não tô namorando não. Ela disse, é porque você sabe, né? Eu gosto de você. Aí ela... Ela começou a rir. Só que a gente que é criado na igreja, quem é crente sabe. Quando uma pessoa diz, vamos orar, é não. É. Qualquer mulher ou homem que diz, vamos orar, é não. Tá dizendo que não quer. Só que pra mim, o vamos orar era assim, eu saí, bora. Nesse dia eu saí da conversa da praça, eu fui direto pra casa orar. Já saí orando. Eu acredito que ela foi orar também. Só que enquanto Jesus não respondeu, ela foi ficando com outro. Um ano depois, passou-se um ano eu orando e eu digo que Jesus não fala não com eu, E enquanto não falava com ela, eu acho que ela dizia, é esse Jesus. Não, é esse Jesus. Não. E foi girando, né? Um dia eu tô na sala lá, sentado, outra colega minha disse, Som, vem cá. Eu disse, é o quê? Eu gostava dela ainda. Aí eu disse, é o quê? Ela disse, olha, fulana quer falar com tu. Eu disse, quem? Ela disse, fulana. Aí eu peguei e disse, e o que é que fulana quer? Ela disse, eu acho que ela está interessada em tu. Eu digo, interessada neu? Sim. Eu digo, depois de um ano, eu orando, Jesus não me disse nada, enquanto ele não dizia a ela também, ela saiu rodando a cidade todinha, depois que falta eu, aí ela quer eu. Eu disse, fulana acha que eu sou besta, é? Aí ela disse, eu não sei, eu digo, mas eu quero. Comecei a conversar com fulana. No dia que eu conversei, eu já saí namorando. Pegado na mão, passando na praça assim, olha. Olha. Só que eu passei na praça, era o povo assim, olha. As meninas, os meninos cochichando e olhavam. Só que eu digo, deve estar dizendo, isso é um moleque desenrolado. E eu, olha. E eu lá. Chegava na casa dela, naquele tempo não existia celular, né, pra gente estar mexendo. Eu era muito amigo do irmão dela, porque, imagina, meu melhor amigo e cunhado agora. Um sonho, só que eu dava mais atenção a ele do que a ela. Ela ficava sentada num sofá e eu no outro, mas ele conversando e brincando. Aí ela lá ficava escrevendo, aí na porta lá, ó. Aí o meu cunhado e melhor amigo na época, abri a porta e disse, ô fulana, chegou gente aí te chamando. Aí ela, beleza.
E eu fiquei na sala conversando com o meu melhor amigo e cunhada agora. Passou 10, 15 minutos, ela entrou, era a hora de eu me despedir, né? Olha, beijinho, tchau, até amanhã, te amo. Beleza, isso foi se repetindo, em média 3 meses. E essa visita vinha 2, 3 vezes por semana, bater na porta. Aí eu comecei a achar um pouco estranho. Mas ao mesmo tempo eu pensava, como eu estou conversando com o meu melhor amigo e cunhado, tem alguma colega que está conversando com ela? Eu descobri que era o urso. Enquanto eu estava conversando com o meu cunhado e melhor amigo, ela estava na calçada ficando com o outro. E depois eu vim descobrir quem era o outro esses dias. Ele é tio da minha atual esposa. Eu só não vou dizer o nome para ele não ficar constrangido, né, Tival? E ficou por isso mesmo, né? Só que eu fui ficando desenrolado. Já namorei, eu sou o cara. Namorei com a menina que namorou a cidade todinha. Eu sou mais um, pô. Aí fui ficando desenrolado, só que... Aí comecei a ficar com as meninas na igreja. Só que o ficar antigamente era só beijinho e abraço mesmo. Porque hoje em dia, as meninas de 12, 13 anos já chegam pra outra e diz: menina, eu fiquei com aquele menino. Aí ela diz: como é o nome? Eu disse: eu não sei não. Lá no TikTok tá @ não sei o que lá. Elas não sabem nem o nome. E já, né? Só que naquele tempo, o cara ser garanhão na igreja é meio complicado. Porque o cara fica muito queimado. A fama não é boa não. Porque sempre tem aquela menina que é mais reservada. E foi a menina que eu comecei a gostar. E eu agora, não, você não quer compromisso? Só que fui convencendo, fiquei. Namorei, né? Só que na igreja também é assim. Quando um jovem começa, os outros tudinho começam. É aquela turma, né? Eu andava mais 3, 4 amigos, tudinho começava a namorar. Aí ficou começando a ficar sério. Noivei. Meus amigos noivando. Digo, vou casar. Aí meus amigos também iam casar. Aí, só que tinha um amigo meu que tinha mais um trocadinho. Aí ele comprou uns móveis e tudo. E eu comprei alguns móveis. Ficou faltando o sofá e algumas coisas. Só que esse meu amigo... Eu não estou acusando ninguém. Só que esse meu amigo... Eu não vou nem olhar para esse lado daqui. Só que esse meu amigo... Chegou faltando 15 dias para casar. Ele disse: só o que é que eu faço? Eu digo: casa. Ele disse: mas eu não estou gostando. Aí eu digo: e aí? Ele disse: não, eu não quero casar mais não. Mas só que eu dei a palavra. Vai ser uma decepção se eu não botar para frente. Aí eu digo: aí quer dizer que para tu honrar a tua palavra, tu vai ser infeliz. Homem, não casa não. Ele disse: é mesmo, né? Eu digo: é. Pronto, foi lá e acabou o noivado. Eu interessado no sofá, eu digo: vende o sofá? Vende o sofá? Ele vendeu. Um mês depois acontece o que com o som? Eu digo: meu amigo, vem cá. Eu disse: o quê? Se eu não estou querendo casar mais não. Aí eu disse: e agora? Ele disse: acaba. Eu digo: eu não vou não, eu tenho que honrar minha palavra. Aí ele olhou assim e disse: tu prefere honrar a tua palavra e ser infeliz, é? Aí eu digo: eita, foi o conselho que eu dei. Eu digo: tá bom, acabei. Só que a galera sempre foi mais esperta do que eu. Eu sempre fui o abestalhado da turma. Ele acabou o noivado, ele dividiu os bens, ficou uma parte com ela e outra parte com ele. Eu fiz o quê? Leva tudo. Leva tudo, ela levou tudo. Eu digo: eita caramba. Só que ela pegou o sofá e fez o quê? Deu a mãe dela de presente. Ela deu a mãe dela, com menos de um mês o pai se separa da mãe. Aí a mãe dela pegou, eu acho que a mãe dela se ligou e disse: não vai ficar aqui não. Deu o sofá a uma doméstica que trabalhava lá. Com menos de um mês a doméstica
Se separou também. Eu tô falando sério, isso é história verídica, viu? Só que o sofá ficou por isso mesmo. Eu peguei, depois minha fama aumentou. Som não tem compromisso não. Acabou um noivado. Eita caramba. E agora, para arrumar outra na igreja? Ficou mais complicado ainda. Aí eu comecei a gostar da galega. 14 anos, a galega só tinha ureia. Só que eu já tinha a visão de empreendedor. Eu digo, eu vou investir agora, porque daqui a pouco o corpo acompanha a ureia e ela fica, olha. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Só que a mãe dela dizia, sabe o quê? A última pessoa que eu quero que a minha filha namore é som. Aconteceu o quê? A língua pagou, ou a língua falou, fala o quê? Não diga não. Aconteceu que eu comecei a namorar com a galega. A mãe dela começou a saber e batia na galega. A galega queria mão de fogo, que ainda não era mão de fogo, era som. E ela botou um detetive. A mãe dela. O detetive... Eu não vou incluir ninguém não, porque senão o Renê vai ficar constrangido. Brincadeira. Gente, depois que terminar, ninguém deixa eu sair só não, pelo amor de Deus. Renê tá ali, viu? Só que eu comecei a namorar e convenci a mãe dela e beleza, vou fazer o quê? Deixou. Só que foi ficando a sério, noivei. Aí Jesus lá de cima olhou e disse, menino, eu te dei livramento do primeiro, não entra na bocada não. Tu não sabe. Porque assim, eu não tenho dúvida que casamento é coisa de Deus. Não é? Só que ele fez e ele não quis, né? Eu também não entendi por quê. Aí ele disse, eu te dei livramento, não vai não. Aí eu empolgado, eu não quis nem escutar ele. Casei. E depois eu não achei mais esse sofá e eu tô casado até hoje. Aí Deus disse, não vou livrar não. Só que falar em som e não falar na galega é a mesma coisa de não falar em som. Porque assim, a galega, ela mudou a minha vida. Eu falo de verdade, literalmente, a galega mudou a minha vida. Por que ela mudou? Porque antes de eu conhecer a galega e de casar com ela, eu não sabia o que era uma dor de cabeça, eu não sabia o que era uma gastrite, eu não sabia o que era uma ansiedade, uma pressão alta. E depois dela, ela mudou a minha vida, que eu tô tomando remédio, pô. Aí... É complicado. Só que ela não só trouxe essas coisas não, ela também me deu 3 filhos de presente, que é a coisa mais linda do mundo, né? Só que tem uma coisa, faz 9 anos que a gente vive junto. E ela me faz uma pergunta todo dia. Som, tu me amas? O cabo 9 anos já está dizendo, né? Aí quando ela pergunta, eu só me lembro da passagem da Bíblia de Pedro, né? Conversando com Jesus. E Jesus dizendo, Pedro, tu me amas? E eu amo, galera. Agora, preciso eu provar. É 9 anos com uma mulher que vive roncando, que ela dorme primeiro do que eu. Quando se acorda, um bafo de leão, os cabelos assanhados, a remela, ó, é maior do que o meu oi. Aí eu tenho que dizer que ama, é. Mas eu acho que ela só acredita se eu disser assim, galega, eu te amo, viu? E outra coisa, quero dizer que ela é a mulher da minha vida e quero viver com ela até o último, até que a morte nos separe, desde que seja com a morte dela. É porque assim, eu amo tanto ela, que eu quero sofrer, eu quero que ela morra primeiro. Só que casei. E eu acho que eu sou a única pessoa que tem a façanha de ter quebrado em tudo que eu comecei a empreender. Porque eu sempre tive o sonho de ser, vou tentar. Quebrei. Já tive estamparia e quebrei. Eu já tive facção e...
Peraí, facção, quando eu falo, é uma empresa pequena que presta serviço para uma empresa grande, viu? Quem estiver assistindo, para não pensar que é facção criminosa. Já tive facção e quebrei. Já tive aprontamento. Tudo que eu já inventei, eu quebrei. Eu digo, caramba, e agora? Vou ter que arrumar um emprego, né? Que eu não casei para deixar a mulher morrer de fome. Fui atrás do emprego. A empresa, na época, isso há uns 10 anos atrás, era uma das empresas mais faladas em Pão de Açúcar. Eu digo, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, o porteiro disse, olha, tá tendo uma palestra, mas já está encerrando. E daqui a pouco, você fica no cantinho ali, daqui a pouco você vai lá falar com o proprietário. O proprietário é aquele ali. Aí eu, matutinho, né? Com vergonha, fiquei no cantinho. Um galpão assim, de todo tamanho, um monte de gente assim, lotado. E o patrão terminou, aí, para ficar um clima mais amigável, o patrão contou uma piada. Quando ele contou a piada, todo mundo, quá, 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 todo mundo, fardado e rindo, né? Aí ele olhou de lá e eu só quietinho no canto. Ele disse, ei, meu bom, por que tu não riu? Eu disse, eu não trabalho aqui. Aí ele disse, eu acho que ele olhou assim, disse, Só que no final da palestra eu fui pedir serviço a ele. Eu acho que ele olhou e disse, menino ousado, me deu uma sugestão diante dos meus funcionários e veio pedir serviço. Ele é muito ousado. Aí eu falei com ele, ele disse, você tem algum bichinho de estimação? Eu disse, eu tenho uma cachorrinha pinche, o nome dela é Lupita. Era no tempo dos rebeldes, aí eu botei Lupita. Ele disse, você topa um desafio? Eu disse, depende. Ele disse, fazer sua cachorrinha falar papai. Eu digo, falar papai? Ele disse, sim. E você conseguir, você já entra como gerente de um setor. Eu digo, caramba, mas é impossível. Ele disse, você está precisando? Eu disse, estou. Ah, pois tá pegado, beleza. Daqui a 2 meses você volta aqui, que a gente vai fazer outra palestra. Beleza. A galega no tempo já estava fazendo uns bicos. Eu peguei Lupita e começava. Lupita, diga papai, Lupita. Lupita, diga papai, Lupita. Passou um dia, 2 dias. Com uma semana, Lupita fez pá. Aí eu, pá. E ela, pá. Eu, então, meu Deus, vai dar certo. Aí comecei. 1 semana, 2 semanas. Com 1 mês, Lupita fazia pá, pá. Vai dar certo, eu já vou entrar como gerente. 1 semana, 1 mês e 1 semana, 1 mês e 15 dias, 1 mês e 3 semanas, Lupita já estava, papai, papai, papai. Eu digo, o emprego é meu. Obrigado, senhor. Chega. Só que chegou o dia de eu me apresentar para fazer Lupita, falar papai diante do público. E eu garanti minha vaga de gerente. O patrão terminou de falar e disse, tem um desafio aqui que um rapaz topou. Se apresenta. Aí eu, está aqui falando com vocês o futuro gerente de algum setor aqui. Vem cá, Lupita. Lupita sobe. Aí eu na coleirinha dela. Diga papai, Lupita. Aí Lupita olhou para mim, olhou para o povo e baixou a cabeça. Diga papai, Lupita. Lupita olhou para mim, olhou para o povo e baixou a cabeça. Não tá normal. Lupita, diga papai, Lupita. Lupita olhou para mim, olhou para o povo, baixou a cabeça. Foi passando 10, 15, 20 minutos, com meia hora eu já estava Lupita. Papai. Lupita olha para mim, olha para o povo e baixa a cabeça. Pelo amor de Deus, diga papai. Lupita olha para mim, olha para o povo e baixa a cabeça. O cara disse, infelizmente, faz 45 minutos e Lupita não falou papai. Aí eu disse, eu saí humilhado, com vergonha, decepcionado e triste com Lupita, né? Peguei Lupita, botei Lupita debaixo do braço e saí bem triste, chutando as pedras assim. Disse, mas Lupita, por que tu não dissesse papai, Lupita? Eu ia ser o gerente. Lupita olhou pra mim e disse, porque tinha muita gente, eu fiquei com vergonha. Só que, voltando aqui, né? Como eu falei, eu sou pai. Mas o homem nunca está preparado para ser pai, né? Faça o teste.
Chega para sua melhor amiga, diga, fulana, eu vou ser pai. Ela vai fazer. Ai, que lindo. A mulher, ela se sensibiliza, ela já começa a chorar emocionada. Chegue para o seu melhor amigo e diga, eu vou ser pai. Ele diz, toma água nos ouvidos. Homem, menino é caro demais, fralda é caro, leite é caro. Porque o homem não nasceu para ser pai, né? Só que eu já estava treinado, porque eu tinha Lupita, né? E assim, patrão é muito difícil ter ligação com funcionário, acontece. Mas no meu caso eu não tinha na época. E o patrão muito mal me dava bom dia. Quando foi certo dia ele liga e disse, som. Eu digo, oi. Ele disse, olha, veja só, eu estou querendo viajar para João Pessoa e estou querendo levar um funcionário. E se você quiser ir com sua esposa, eu vou pagar tudo. Aí eu disse, esse cara está querendo alguma coisa. Eu disse, não é normal um patrão que mal tem contato comigo ligar e dizer que vai levar eu e a galega. Eu digo, esse cara está querendo alguma coisa. Eu fiquei com o pé atrás. Ele disse, olha, eu estou precisando que você dê uma resposta logo. Eu disse, tem que ser agora. Ele disse, eu digo, eu vou. E fui, né? Passei 3 dias lá em João Pessoa, ele pagou tudo. Eu não sou muito fã de praia não, porque eu tenho medo. Mas eu fui. Passei os 3 dias descansando. Já tinha minha menina mais velha. Mãe ficou com a menina e com Lupita. Quando eu chego em casa, depois de 3 dias, bem animado, mãe tá assim no sofá. Com a bola de oi, que meu oi é assim porque eu puxei a mãe. Ela tava com a bola de oi vermelha. Aí eu, foi o quê, mãe? Cadê a Cecília? Ela disse, tá dormindo. Eu disse, aconteceu alguma coisa com ela? Ela disse, não. Eu disse, com a senhora ou com alguém de casa? Ela disse, não. Aí, na hora, disse, Lupita. Ela fez... Ela morreu. Eu disse, o quê? Lupita morreu. Morreu como? Como é que morre? Morre como? Rapaz, lá em mãe, o muro era de... O quintal era de terra. De vez em quando apareciam uns gabiruzinhos assim, desse tamanho. Ai, mãe fez o quê? Mãe botou veneno num restinho de comida. Lupita nunca comia comida de panela. Lupita só comia ração. Era R$15 de ração por mês. Ela comia só ração. Eu investia caro em Lupita. E nesse dia, ela comeu a comida envenenada. Quando eu chego no quintal, tá Lupita assim, ó. Dura. Eu comecei a chorar. Agora eu chorei, de verdade. Porque quando você se apega a um bichinho, né? É como se fosse seu filho. Aí eu peguei e fui ligar para quem? Eu já estava assim com meu patrão, passei 3 dias na praia curtindo, mas ele... Eu disse, patrão, tu não sabe o que aconteceu. Ele disse, o quê, rapaz? Eu disse, tão bom que estava esse fim de semana. Lupita morreu. Ele do outro lado... Por isso que eu digo que pobre não tem sorte. Quando passa 3 dias curtindo, tem que ter uma notícia ruim. Não é complicado. Aí ele começou a rir da minha cara. Eu disse, tu tá rindo, ela morreu. Ele disse, mas eu tô rindo do jeito. Mas ficou por isso mesmo, né? Só que, som, continuou trabalhando lá. E eu comecei depois a trabalhar em divulgações. Eu sempre gostei de música, né? O nome Mão de Fogo vem porque eu toco bateria. E eu também sempre tive amizade com músicos, que são bateristas de bandas de forró. Então eu levei a proposta para o patrão. Eu disse, amigo, veja só, eu tenho vários amigos músicos, por que não levar sua mercadoria para eles divulgarem, usar lá? E, consequentemente, você está beneficiando, dando as camisas e está sendo divulgado. Beleza, vamos embora. Ele aceitou a proposta e foi. E foi passando e eu fui fazendo amizade, só que, vocês sabem, eu sempre vivi, é complicado. O cabo que é crente, trabalhar nos eventos, em festa, em banda de forró, tem umas coisas lá que é meio complicado. Só que eu sempre reservado. A banda tocando e eu no cantinho do palco assim. Aí quando eu olho, tem uma mulher
me encarando assim. Aí eu fui ficando nervoso. Porque assim, eu comecei a perceber que o olhar dela era querendo me possuir. Eu digo, peraí. Aí eu peguei e fui ficando desconfiado. Aí ela começou a se aproximar no palco e eu fui me afastando. Aí quando eu fui descendo, quem participa de festas aqui sabe que às vezes quando você desce, os segurança de logo, não precisa subir mais não pode não. E eu já me mijando. E agora? Aí quando eu fui descer, o segurança me barrou, ela olhou e disse, libere ele. Era a produtora, a Amanda Chefe. Aí eu, obrigado, corri pro banheiro. Quando eu corro pro banheiro químico, que eu fiz o pipi, que eu abro a porta, tá ela na porta, aí eu... Oxi, o que é essa... Ela olhou pra mim e disse assim, vai ficar só numa mijada? Aí eu olhei e disse, claro que não, que agora eu vou cagar. Rapaz, disso eu não tenho dúvidas. Eu nasci para ser rico. Sério. Por que eu digo isso? Porque assim, eu me visto bem, né? Assim, é meio escandaloso, mas eu me visto bem. Tudo direitinho, né? E meus amigos, a maioria é rico. Agora, não é porque eu só gosto de rico, é porque tudo enricaram e só eu fiquei pobre. Aí é complicado desse jeito, né? Só que me comporto que nem rico, gosto das coisas que rico gosta, eu só não sou rico. Eu já estou ficando frustrado, é sério. Porque assim, andar mais rico é bom. Porque, um exemplo, nós estamos aqui num ambiente, ele paga tudo. Eita, eu vou comer do bom e do melhor. Só que daqui a pouco eu vou para casa. Chego em casa, cuscuz com charque. Aí o cara começa... o cara começa a ficar frustrado. E outra, o meu Instagram, as notificações, plim, plim, plim. Ok, ô Som, tu só é amigo de fulano, tem como tu conseguir uma ajuda? Aí o outro, Som, amigo de fulano para isso, Som, ajuda para isso. Eu digo, eu não estou conseguindo para eu. Eu digo, eu só sou amigo deles, mas o dinheiro é deles. Só que aí é chato, não é muito fácil ser amigo de rico não. Só que... Inclusive hoje eu fiquei com vergonha e não vim com elas não. Mas assim, vocês sabem que eu gosto de usar aquele anel de cristal, que é porque caiu um monte de pedra, eu fiquei com vergonha na gravação. Eu gosto de andar com um relógio bacana, uma pulseirinha, um sapatinho bem enfeitadinho. Só que se você olhar pra mim, eu tô valendo 120 conto. O relógio desse é 25. Essa pulseira é 12. O sapato é 35. E por aí vai. Talvez nem dê os 120. Esse óculos foi presente, não gastei nada. Só que assim, rico, eu acho que deve ser bom ser rico. Porque rico pode tudo. Rico é que nem velho e que nem criança. Tudo que faz é engraçado. Se um rico entra numa moto dessa, todo mundo estava dando risada e aplaudindo. Se o rico bota um chapéu de guarda-chuva, eita, como ele é engraçado, como ele é humilde. O pobre, ele pode ser talentoso como for. O cabo de lá, pia, que ridículo. Isso é um amostrado, só quer aparecer. A discriminação é grande, né? Só que eu tenho um carro, quer dizer, um carro não, um Palio. O Palio não pode ser enquadrado como carro. Porque assim, os carros de pobre é o quê? Pode saber. É o Celta, é o Fiat e é o Palio. Mas alguém tem um Celta, um Fiat, um Palio por aqui ou não? Alguém tem... tem outro pobre ali, ó. Depois tu me passa o contato daquele ferro velho, por favor. Que eu tô precisando trocar umas peças. Só que tem riqueza que é engraçado. Não, é sério, tem coisa que você não é normal não, que você acha engraçado. Eu vou dar um exemplo, estão fazendo um supermercado de todo tamanho aqui perto, né? Pra cá, né? O cabo dentro de 40 dias, eu vi a estrutura, quando eu passei essa semana eu fiz... Eita, caramba, é engraçado. Outro dia eu cheguei na casa de um magnata,
A casa, só a sala é do tamanho desse ambiente. Eu digo, eita, eu comecei a rir. Caramba, casa do... O cara ri sem querer. Porque tem riqueza que é muito engraçada, né? Só que eu tenho o Palio, mas meu Palio tá meio velhinho. Ele é bonitinho de aparência por fora, mas ele tá numa batedeira. Ele tá batendo demais. É sério, ele bate muito. Ele tá batendo tanto que ele até desligado ele bate. Não, quando o cabo vai ligar, ele manga logo da cara do cabo. Só que quando ele pega, ele começa a tocar a música da Globeleza. É uma batedeira. É sério, eu não estou brincando, não. Só que o carro de pobre, ele se adapta... sabe por que o Fiat, o Celta e o Palio é carro de pobre? Porque você compra um kitzinho por fora e você não fica na mão nunca. Que kit é esse? Uma garrafa de 2 litros, 3 metros de arame e um alicate. Eu duvido você ficar num prego com esse kitzinho, né? Só que a gasolina estava meio cara, mas carro de pobre se adapta a tudo. O meu tá tão adaptado nas banguelas que se botar ele numa subida, ele pega a banguela. Porque quando eu vejo alguma coisinha, eu ponto um outro. Aí só que a gasolina baixou esses dias, né? Mas só que eu gosto de andar muito em Penélope. Penélope, olha, coisa tão linda, né? Não é bonitinha? Bota aqui, produção, aqui, ó. É bonitinho, ó, azulzinha, 110 a potência dela, automática. Só que ela é bonitinha, mas você não vê um pobre com uma moto dessa. Vê não. Esses dias eu tava com um colega meu. Não, pelo amor de Deus, não tente não, eu só tenho essa. Mostra ali quem é que quer montar nela, olha. Vixe, meu pai do céu. Aí esses dias, eu tava com um colega, né? Aí ele tava maioto. Ele disse, essa motinha dá quanto? Eu disse, ela dá 90. Aí o outro disse, de temperatura, né? Eu digo, que humilhante. Pior que não dá 90 não. Eu quis me engrandecer, mas deu errado. Esses dias, como eu moro na cidade vizinha, dá uns 8 quilômetros, eu vim nela. Eu acelerei, eu me deitei, eu bati. Ela deu 60. Eu saí, era 9 horas da manhã, 10 quilômetros, eu cheguei meio-dia. Aí eu resolvi as coisas em Santa Cruz e vou voltar para casa. Quando eu estou voltando, eu vejo um colega meu na banqueta. Eu digo, rapaz, 1 hora dessa, 5 horas da tarde, o cara na banqueta sozinho, não, eu vou dar uma carona a ele. Quando eu parei, eu disse, ó, meu patrão, monta aí com a carona. Ele disse, não, que eu estou fechado. Eu digo, fila da mãe. Só que ele estava fechado mesmo. Quando eu cheguei na praça, ele estava sentado. Aí eu disse, tu pegou uma carona com outra pessoa? Ele disse, não, eu vim no piquezinho. Rapaz, que dente bonito, é faceta, é? Não? É natural. Mas é muito bonito, viu? Mas falar em dente, tem que falar em dentista, né? E todo mundo tem medo de dentista. Tem ou não tem? Fala a verdade. Dá aquela friezinha, não dá? Esses dias eu fechei parceria com um dentista aí, por sinal muito bom. Só que eu descobri umas coisas do dentista. Eles não usam aquelas máscaras, né? Aquilo ali não é só para o higiene. Ele usa para mangar da sua cara. Para ninguém ver que ele tá rindo. Sabe por quê? Eu cheguei lá, ele disse, abre a boca o máximo que puder. Eu fiz, ele disse, não, fecha mais um pouquinho que eu quero trabalhar do lado de fora. Aí eu digo, aí tu me complica, abençoado. Só que ele mandou eu abrir a boca, eu abri. Aí ele toma algodão. Aí depois que ele bota o algodão, ele começa a fazer pergunta. Aí o cara... Aí aquilo ali ele tá mangando assim, ó. Isso é um otário, homem. De certeza. Só que ele começou a catucar num dente. Aí disse, vai ser preciso fazer um canal. Aí eu disse, ó, doutor, o senhor não me segue não, é? Ele disse, por que tem a ver? Eu disse, porque eu já tenho um canal. Inclusive eu boto umas pegadinhas, ele olhou pra mim, olhou pra anestesia, olhou pro alicate. E ficou por isso mesmo. Ei, alguém aqui já cometeu uma gafe? Pra quem não sabe o que é gafe, é passar vergonha, né? Eu acho que todo mundo.
Esses dias eu estava com um colega meu que tem dinheiro, né? E a gente, em vez de procurar um corretor, porque tem algum corretor aqui? Tem. Qual é a função do corretor? Avaliar o imóvel, fazer a negociação, porque ele entende. Só que o corretor, eles têm uma linguagem meio diferente com nós. O cara não entende. Tem um tal do corretor calça branca, né? Tem o calça branca, aí fala em maquete, e fala em outras coisas lá que o cara... Aí eu levei meu amigo, que ele tem dinheiro, mas não tem conhecimento. Vamos ali no prédio olhar uns apartamentos? Eu digo, bora. Quando chega lá, chama o porteiro. Aí disse, olha, eu queria olhar os apartamentos. Aí o porteiro disse, olha, vai lá naquele cara que ele vai lhe mostrar as plantas e tirar suas dúvidas. A gente passou meia hora conversando com o jardineiro. A gente saiu sabendo o nome das plantas tudinho, mas não comprou nada de apartamento. Eita vergonha. Esses dias eu estava num evento beneficente e era um jogo, né? E eu estava com um beneficente, né? Eu estava com um colega. Aí eu olhei, eu digo, eita mulher feia do Baibante. Aí ele disse, qual? Eu disse, aquela ali de verde. Ele disse, aquela é minha irmã. Eu disse, não, rapaz. Aqui está detrás dela. Ele disse, é minha tia. Eu disse, não, a do lado. Ele disse, é minha prima. Eu digo, a de cá. Ele disse, é vó. Eu digo, eita, cara. Eu disse, não, aqui está detrás da tua avó. Ele disse, mãe. Eu não tinha o que fazer. Eu disse, ô, família feia. Esquece. A gente está no mês de setembro, né? O mês de inverno é o quê? Junho, julho e agosto, né? E por sinal, na nossa região esse ano foi muito frio, né? Muito frio. E fica um clima gostoso. Só que com o frio vem algumas viroses, algumas doenças, não é isso? Só que, graças a Deus, lá em casa eu tenho uma estudante de medicina. É sério, mãe. Não, eu não estou brincando. Não, mãe é estudante de medicina pela Faculdade Internacional Mundial YouTube. Ela está se formando, é sério. Ela está se formando pelo YouTube. Olha, mãe manda todo dia não sei quantos links. Olha só essa receita de chá. Olha só o que esse médico disse. Olha, eu tive que bloquear ela esses dias. De tanto link, eu digo não. Mas é verdade. Só que, para quem não sabe, pai é raizeiro. Só que o raizeiro não é fã de raiz saia rodada não, viu? É raizeiro literalmente. Pai trabalha com ervas medicinais, com plantas, né? E serve. Sabe por quê? Porque as pessoas que compram não voltam para reclamar. Essa semana teve um enterro de um lá. Teve um enterro, aí não teve como voltar. Só que pai, o que é de casca de pau, o que é de folha de mata, ele sai juntando. Esses dias eu olhei no quintal lá, no muro, quando eu olhei, que danado é esse cabo de vassoura? Ele disse, é para eu raspar e botar nas garrafadas. Cabo de vassoura. É boca. Só que pai, eu admiro ele, que é um cara batalhador. Pai já tentou de tudo na vida. Pai já fez, é sério, pai já vendeu água, pai já vendeu bujão, pai já vendeu gás, pai já carregou bicho, pai já foi pedreiro. Pai inventou, sabe o quê? De ser candidato a vereador. E outra, vocês estão rindo, mas foi o vereador mais votado lá de casa. Só que, nessa candidatura, começou a vir alguns problemas. Porque foi aí que mãe começou a desconfiar que ele tinha outra mulher. Sabe por quê? Porque quando foi, como é que chama, chamar os votos é como? Apurar as urnas, olho da água, 3 votos. Mãe disse, eu sabia que tu tinha outra. Eu quero saber quem foi esse terceiro voto. Eu quero saber. E ficou no pé dele, e vocês sabem, né? Mas ficou por isso mesmo. Eu tenho certeza que todo nordestino tem um sonho de ir em São Paulo, né? A gente cresceu ouvindo falar de São Paulo, uma cidade daquele tamanho, e esse ano eu realizei o sonho. Depois de 33 anos eu fui para São Paulo. Só que você vai,
Eu já cheguei meio nervoso, porque o que a gente vê no jornal é muito perigoso, é assalto, é trombadinha, é sei que. Eu já cheguei assim no aeroporto, olha, com a mala. Só que quando eu cheguei, tinha muita polícia no aeroporto. Eu digo, oxe, São Paulo não é do jeito que o jornal diz, não. Um tanto de polícia desse, não. Eu não vou acreditar, não. Porque assim, tem algum policial aqui, não, né? Tem? Tem algum policial ali? Deve ser muito... Deve ser muito difícil ser policial, né? A gente brinca e tudo, mas assim, você tem que se acordar cedo. Você pegar a camisa ali, a farda, a calça, botar o colete, coloca a bota, coloca a luva, coloca a arma, né? Bota o capacete. E ter que sair visitando as padarias da cidade tudinho para tomar café. Deve ser muito difícil. Mas é brincadeira, viu? Não, polícia tem que respeitar, eu tô brincando. Só que... eu cheguei no aeroporto, tem que ter segurança, né? Por isso que tinha muito policiamento. Só que quando vai chegando no centro, a gente não vê o tanto de polícia com a mesma frequência. Aí a gente ficou lá no hotel, só que quando chegou, eu cheio de breboto, pulseira, óculos. O cara disse, olha, não é bom você estar com isso não para sair. Eu digo, por quê? Ele disse, não, porque é meio perigoso. Aí eu, rapaz, mas tá bom. Aí tirei, o primeiro dia eu saí assim, ó. Eu vi pouco policial, só que no segundo dia, terceiro, daqui a pouco eu estava todo enfeitado. E graças a Deus não aconteceu nada não. Só que eu vi que uma coisa que o jornal fala é verdade. Né? Eu comecei a juntar, teve uma hora que eu olhei e disse, espera aí, eu vim para São Paulo ou para o Japão? Porque é tanto do japonês, né? Aí eu comecei a juntar as coisas. Quando eu estou sentado na padaria, tomando um cafezinho lá na calçada, começa a passar várias crianças, japonesas vindo da escola. Muitas crianças japonesas. Eu digo, eu estou juntando agora o que o jornal fala. O tanto de criança desaparecida. Porque qualquer japonês que pegar na mão de uma criança daquela e diz que é meu filho, quem é que vai duvidar? É tudo igual, né? É tudo igual. Mas a gente está em setembro, como eu falei, a semana passada, 7 de setembro, comemorado Dia da Independência do Brasil, né? E a gente comemora como? Desfile, né? Comemora com desfile. No tempo que eu estudava, você podia ser o pior aluno da escola. Chegou o dia do desfile, você desfilava, você tinha a melhor nota e passava de ano, né? E a gente também ia para os desfiles para olhar as balizas. Era ou não era? As balizas com aqueles maiozinhos, os shortinhos curtos. Era 2 balizas no máximo que tinha nas bandas. Era 2 balizas que tinha no máximo. Só que 2 anos de pandemia, não teve desfile. Quando foi esse ano, eu digo, eu vou olhar o desfile. Quando eu olho, 16 balizas. Eu digo, eita caramba, que tanta baliza do baibante. Quando foi chegando perto, só tinha uma mulher. Nada contra, mas os outros eram um monte de rapaz contente no meio assim. Mas assim, eu sempre fui muito infantil. Vocês veem que eu tiro brincadeira de tudo, né? Aí só que, mãe estressada, aí o povo dizia, mulher, quando esse menino crescer, ele muda. Mãe, homem muda não, ele tem jeito não. Não, muda. Quando ele arrumar um emprego, ele muda. Arrumei o emprego. Não mudei nada. Não, mas quando ele arrumar uma namorada, taca, poxa, ele vai mudar. Arrumei a namorada, não mudei. Não, mas quando ele noivar, é algo já mais sério, ele muda. Noivei e não mudei. Não, mas quando ele casar, casamento é compromisso, é coisa séria. Ele muda. Casei, não mudei não. Não, mas quando ele for pai, ele vai mudar. Porque o cara ser pai é uma responsabilidade muito grande, né? Fui pai da minha filha e não mudei. Só que ele disse, não, mas quando ele for pai de um menino, que ele vai querer mostrar que tem moral com o filho. Fui pai do segundo e não mudei. Mas quando ele for de 3, tá com o baibante de 3, ele vai mudar. Fui pai do terceiro e... Gente, sabe o que significa isso? Que não adianta você querer mudar ninguém, né? Se a gente tem um jeito brincalhão,
Não adianta mudar, não. Porque quem em sã consciência diria que hoje Mão de Fogo ia estar aqui fazendo palhaçada para vocês rir, né? Então não adianta mudar, não. Mas eu queria finalizar agradecendo, né? Agradecendo a todos vocês que tiraram um tempinho para me prestigiar nessa nova etapa do meu trabalho, na gravação do meu primeiro stand-up. E eu queria pedir a vocês que, assim, não é fácil, né? A gente chegar aqui, a gente que é do interior, chegar onde a gente chegou, e principalmente aqui na região, que o forte é a confecção. Então, a gente mudar, quebrar isso aí é muito difícil. Mas, assim, eu queria pedir aos digitais, a outros humoristas, que a gente se unisse. Principalmente os comerciantes também, que não tivessem um ou outro como rivalidade, não. Mas a gente se unir, né? Porque isso serve para todas as áreas. Mas eu não poderia de agradecer a minha família aqui também, né? Que se for preciso, eu queria vocês aqui em cima. Chega. Mas isso aqui não é sobre hoje, né? Porque tem gente que está aqui comigo, que me segue desde o início, que me dá o suporte. E quando era só uma brincadeira, sem nenhuma pretensão de muita coisa. E hoje, graças a Deus, a gente está se profissionalizando. Então eu quero a família aqui. Eita, mó de menino do bairro. Ainda falta, estão querendo botar uns que não é meu aí no meio não, viu? Opa! Tá aqui, olha. Minha herança aqui, ó. Minha coroa. Essa aqui foi quem me oprimiu a vida toda. Só quer andar arrochadinha assim, parecendo uma pamonha. Olha. E aqui tá todo mundo, né? Mas eu queria encerrar agradecendo principalmente a ele, né? Que está comigo em todos os momentos. Em todas as horas, em todos os minutos, em todos os segundos. E está com qualquer um aqui que fizer o convite a ele para direcionar a sua vida. Eu estou falando de Deus. E eu não poderia encerrar isso sem deixar aqui uma reflexão para vocês. Eu queria deixar uma reflexão que está em Provérbios 6, do 16 ao 19, que fala de 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Ele abomina. Deus odeia olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E o derramar sangue não é só matar, não. É quando você mata um sonho de alguém, quando você planeja alguma coisa contra essa pessoa, quando o seu coração maquina maus pensamentos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira, e a 7ª que Deus abomina, o que semeia a contenda entre irmãos. Que isso aí, popularmente falando, é a fofoca, né? Então isso aí ela abomina. Mas eu também... Mas eu quero falar também de algo que Deus ama. Que Deus ama a justiça, Deus ama a verdade, Deus ama o que dá com amor, que isso se chama generosidade. Deus ama o que ajuda o inimigo, né? Que a Bíblia diz que quando o teu inimigo tiver fome, dá comida a ele, quando ele tiver sede, dá-lhe de beber. Então, eu quero deixar a reflexão principal para vocês aqui essa noite aqui. Muito cuidado quando você tenta fazer o mal a quem Deus ama. Porque Deus ama pessoas, né? E muito cuidado quando você desiste de quem Deus ama. E muito cuidado também quando você fere quem Deus ama. Então eu quero agradecer a todos vocês e boa noite.